Garotinha pobre é humilhada por vendedores de flores, mas um bilionário transforma sua vida. Lara era uma garotinha de olhos grandes e sonhadores, com as bochechas sujas e o cabelo bagunçado. Todos os dias, às 6 da manhã, ela saía de casa com um pequeno cesto de flores. Flores que ela mesma colhia em terrenos baldios, aquelas que quase ninguém queria. No centro da cidade, onde as pessoas passavam a passos largos, Lara tinha que gritar mais alto que o barulho do trânsito, mais alto que as risadas dos adolescentes, mais alto que a indiferença do mundo. Flores! Flores! Levem flores! Sua voz quase se perdia entre as buzinas e a pressa dos adultos que mal a olhavam. Os vendedores de flores ao seu redor a desprezavam, rindo em cochichos quando uma cliente preferia uma rosa bem cuidada a um punhado de margaridas murchas que ela coletava. A verdade era que Lara vivia em um mundo que constantemente a humilhava. Sua roupa usada, as sandálias furadas e a fome no estômago a tornavam invisível. Mas, mesmo assim, havia algo de especial na forma como ela olhava para o céu, como se esperasse que um milagre a encontrasse. E foi numa manhã escura de domingo, quando as gotas de chuva caíam pesadas, que o milagre começou a se desenhar. Enquanto Lara se abrigava sob uma marquise, encolhida, um carro luxuoso parou bem em frente a ela. O motorista desceu e, em seguida, um homem elegante, de terno impecável, saiu do veículo. Rafael, o bilionário, tinha uma expressão de dor profunda escondida atrás de um sorriso forçado. Ele se aproximou, os olhos fixos nas flores murchas em suas mãos. Quando a viu, não resistiu. "Quantas você tem?" perguntou, como se aquela simples transação pudesse trazer um pouco de luz à sua vida. Lara hesitou. "R$ 5, senhor." O homem sorriu de forma extraordinariamente triste e tirou a carteira do bolso. Mas em vez de oferecer dinheiro, começou uma conversa. Ele havia perdido alguém, carregava um passado tão sombrio quanto as nuvens que encobriam o sol. Lara sentiu algo diferente, algo que havia muito não sentia: esperança. Os dias passaram e mesmo com a chuva caindo, insistentemente, Lara e Rafael se encontravam. Ele a escutava como se as palavras dela fossem o remédio para suas feridas. Mas havia uma sombra pairando sobre eles, uma presença sinistra que observava de longe. Um rival astuto, alguém que sabia do passado de Rafael. Ele chegou à cidade sussurrando segredos, revelando verdades que Rafael preferia manter enterradas. E enquanto Lara tentava entender se deveria confiar no bilionário que lhe trazia alegria, uma nova descoberta surgiu. Começou a se lembrar de sua mãe, das histórias que contava sobre um amor perdido e segredos que a vida havia afastado. Uma antiga foto em um porta-retrato empoeirado chamou sua atenção. O homem à sua frente era mais do que parecia. Ele e sua mãe tinham um vínculo inesperado. O que mais escondiam? Lara sentiu um aperto no peito. A verdade estava mais próxima do que ela imaginava. Mas ela estava pronta para enfrentar os demônios que cercavam tanto a vida de Rafael quanto a sua. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Lara observava Rafael, um misto de esperança e incerteza a envolvia. A cada encontro, ela sentia que um novo capítulo em sua vida se desenhava. Mas naquela manhã chuvosa, algo estava diferente. O ar estava pesado, como se uma tempestade prestes a brotar. Lara não sabia, mas o destino estava prestes a se revelar de uma forma devastadora. Rafael a convidou para um café em um canto familiar, um lugar onde a névoa da tarde parecia flutuar como um espelho para seus sentimentos. Enquanto conversavam, Lara notou que os olhos de Rafael estavam mais atentos do que. Nunca! Como se uma verdade estivesse prestes a ser descoberta. Esse silêncio compartilhado fez seu coração acelerar. De repente, um grito cortou o ar, quebrando a ilusão de segurança que envolvia o café. Um homem entrou correndo, com o rosto pálido e os olhos desesperados. Ele parou na porta e o tempo pareceu parar. Rafael, você precisa vir! É a sua mãe! As palavras ecoaram como um trovão. O rosto de Rafael ficou pálido. O que aconteceu? O desespero transparecia e o coração de Lara se afundou. O homem hesitou, respirando pesadamente. Ela sofreu um acidente. É grave. Lara viu Rafael se levantar, sua expressão transformando-se em um misto de choque e urgência. Por um momento, ela ficou paralisada, sem saber o que fazer. Mas a visão de Rafael em crise fez seu instinto atuar. Eu vou com você, disse ela, pegando o braço dele. Assim que eles saíram do café, a chuva parecia mais intensa, como se o próprio céu chorasse. Um calor de ansiedade tomou conta dela enquanto seguiam para o hospital. O caminho era rápido, mas o mesmo não se podia dizer do tempo que passavam na sala de espera. Cada segundo parecia uma eternidade. Rafael estava calado, perdido em seus pensamentos. Lara queria confortá-lo, mas não sabia como. O nó na garganta dela só crescia. Finalmente um médico apareceu e os dois se levantaram ao mesmo tempo. O médico parecia exausto, mas os olhos dele transmitiam uma calma estranha. Sinto muito, Fernando. Sua mãe não resistiu. As palavras foram como uma faca. Rafael caiu na cadeira, seu rosto exprimindo uma dor tão profunda que Lara sentiu como se tivesse levado um golpe também. Mas o que aconteceu a seguir a deixou em choque. O médico, ao identificá-lo, disse algo que fez o mundo de Lara desmoronar. Eu não sabia que você tinha uma irmã. Uma irmã? Lara congelou. Rafael olhou para o médico com uma intensidade que a deixou arrepiada. O que você quer dizer com isso? A voz dele tremeu. Ela não te contou? Sua mãe teve uma filha antes de você. Ela se chama Lara. As palavras ecoaram, cada uma atingindo Lara como se fossem pedras. Uma mistura de horror e confusão tomou conta dela. A realidade, que até então parecia clara, agora estava embaçada. Rafael a olhou com uma expressão que misturava incredulidade e algo mais. Talvez rancor, talvez dor. Como? Como é possível? Lara finalmente perguntou, enquanto sua mente girava.
O silêncio pesava no ar. A revelação era um golpe. Algo que poderia mudar tudo entre eles. Rafael, aturdido, não sabia o que responder. Ele olhou para ela. Seus olhos agora eram um labirinto de emoções. A conexão que haviam construído estava agora à beira do abismo, enquanto lembranças antigas e segredos voltavam à tona, ameaçando cificá-los. O que mais estava escondido? Que segredos do passado ainda abalariam suas vidas? Lara sentiu que uma tempestade não era apenas do céu, mas dentro de seus corações. E enquanto a chuva continuava a cair do lado de fora, toda a esperança que havia surgido começava a se dissipar. Rafael olhou para Lara, os olhos cheios de confusão. Por um instante, o mundo ao redor deles desapareceu. O hospital, a sala de espera, o barulho incessante. Tudo se desfez. Uma irmã? Lara? As palavras ecoaram na mente dele, mas a dor da perda o impediu de entender. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz trêmula. Lara, com o coração na boca, olhou para o médico, seu rosto pálido refletindo um misto de incredulidade e pânico. As lembranças de sua mãe, suas histórias nebulosas, ganhavam formas e cores. O mundo que ela julgava simples agora estava infestado de segredos. É verdade, disse o médico, com uma expressão de pena. Ela sempre pensou que estava protegendo vocês duas. Mas a verdade é que sua mãe teve uma vida cheia de decisões complicadas. Laras, vocês são irmãs. A revelação tinha um peso que quase a derrubou. Lara não sabia se queria gritar ou chorar. E Rafael, ainda em choque, a olhava como se estivesse vendo um fantasma. Um verdadeiro labirinto se formava entre eles. Não havia mais espaço para o sonho que estavam construindo. Tudo parecia desmoronar, e um silêncio pesado tomou conta. Rafael, Lara sussurrou, tentando alcançar a mão dele, mas ele recuou em um misto de medo e confusão. As esperanças que haviam se formado nos últimos dias agora pareciam opressivas, quase traiçoeiras. A dor no peito de Lara se intensificava. O que havia entre eles? Pare! A voz de Rafael explodiu como um trovão e todos na sala de espera viraram a cabeça. Isso não faz sentido. Não pode ser verdade. Ele se levantou abruptamente, uma tempestade interna rapidamente tomando conta de sua expressão. Como você pode ser minha irmã? A pergunta ficou no ar, pesada, cheia de emoções não ditas. Lara sentiu um desespero subir por sua garganta. Ela sabia da dor de Rafael. Tinha visto suas feridas abertas durante as conversas que tiveram. No entanto, havia um choque crescente dentro dela. Algo que a pressionava a não se calar. Eu não sabia. Eu nunca soube. Sua voz saiu entrecortada, cada palavra como uma facada. Ninguém me contou. Eu só queria entender quem eu sou. O coração dela batia forte e lágrimas escorriam sem perdão. Rafael virou-se, como se a fúria que sentia precisasse de um alvo, algo ou alguém para jogar sua dor. Como você pôde entrar na minha vida? Como se não houvesse consequências. Caramba, eu não escolhi isso! Lara gritou, fazendo a sala congelar em um silêncio tenso. Eu só estava tentando vender flores para sobreviver.
Você acha que eu tinha ideia de que atrás de tudo isso havia uma ligação sanguínea? Os olhares de quem estava ao redor admiravam e julgavam. Mas dentro de Lara tudo se resumia a um redemoinho de sentimentos. E durante aquele caos, uma figura apareceu. Uma mulher, vestida de preto, com um olhar gélido, como se tivesse estado observando cada momento. Ela se aproximou lentamente, os olhos fixos em Rafael. Rafael, disse a mulher, quase sussurrando. Eu não achava que você descobriria assim. O mundo de Rafael entrou em colapso. Quem é você? O que sabe sobre isso? A pressão em seu peito aumentava. E cada palavra parecia uma luta. A mulher cruzou os braços, um sorriso triste no rosto. Eu sou a razão pela qual você e Lara nunca se encontraram. Fui eu quem escondi a verdade. E tenho coisas muito mais complicadas para contar, Rafael. Lara se sentiu desmoronar. Mais segredos? Perguntou, o desespero transparecendo em sua voz. O que mais não sabemos? O olhar da mulher se tornou penetrante, como se estivesse decidindo se contaria ou não. A verdade é que somos parte de algo muito maior. Uma história que ninguém pode imaginar. E Rafael não é quem você pensa que é. O coração de Lara disparou. As palavras da mulher vibravam no ar, com uma tensão que ela jamais havia sentido. O medo e a dúvida encheram o espaço entre eles, enquanto novos segredos se escondiam nas sombras, prontos para serem revelados. E enquanto a chuva, lá fora, continuava a cair, a tempestade que se formava dentro deles era apenas o começo. Lara ainda estava em choque, olhando para a mulher que acabara de entrar, enquanto as palavras do médico ecoavam em sua mente. Vocês são irmãs. O chão parecia ter sumido sob seus pés. Ela sentiu como se toda a verdade e a vida dela tivessem se tornado um emaranhado de mentiras. Como é que você pode fazer isso? Lara perguntou, quase num sussurro, a dor transparecendo em cada sílaba. A mulher, fria como o olhar de um estranho, parecia alheia ao abalo que causara. Os olhares na sala de espera variavam entre espanto e rejeição. E Lara teve a impressão de que todos estavam levando um pedaço de sua história, segundos a segundos. Rafael, a mulher continuou, voltando a atenção para ele. Há muito mais em jogo aqui do que você imagina. Suas dores, seus segredos, eles não são só seus. O rosto de Rafael estava pálido, a confusão e a raiva se misturando. O que você quer dizer com isso? Que mais pode haver? Ele estava no limite, como uma corda esticada prestes a se romper. A tensão era palpável. Lara quase podia sentir eletricidade no ar. Eu conheço você, Rafael. Seu verdadeiro nome não é Rafael. É Fernando. A mulher disse. Cada palavra um golpe. Seu pai não era quem você pensava. Ele era ligado a um império que arruinou muitas vidas, incluindo a da mãe de Lara. A sala inteira parecia parar. Lara mal conseguia respirar. Todos os olhares se viraram para Rafael, mas naqueles olhos ela não viu um bilionário. Apenas um garoto perdido em seu próprio labirinto. Fernando? Como assim? Eu nunca fui Fernando!
ele disse, a voz tremendo. Até a noite em que seus pais morreram em um acidente de carro. Você foi adotado, Rafael. Eu fui feita para proteger você. E Lara, na medida do possível. Mas agora, com você aqui, tudo o que fiz se desfez. Precisamos lidar com a verdade trevosa que parece nos perseguir. A mulher disse, o desespero se misturando à sua frieza. Rafael estava em choque. Ele se levantou abruptamente, o rosto distorcido por uma mistura de emoções. Você está dizendo que eu sou um farsante? Que tudo isso, a vida que eu construí, era uma mentira? Não, não é isso! Lara gritou, sua voz ecoando entre eles. Eu só quero entender como isso afeta nós. O nó na garganta dela parecia apertar mais. A história deles, a conexão que estavam construindo, tornava-se um terreno movediço. O médico, que tinha escutado tudo, olhou para Rafael com compaixão. O que a sua mãe fez com a Lara foi por amor e proteção. Ela nunca quis que você vivesse com essa pressão. Mas agora as marcas do passado se desvendam. Neste momento, um barulho ensurdecedor ecoou pela sala, como uma explosão. As portas se abriram com força e uma figura vestida de preto entrou correndo, com um olhar de pânico que fez o coração de todos pararem. É uma armadilha. Precisamos sair daqui agora! Os murmúrios na sala cresceram e uma sensação de pavor envolveu todo o ambiente. Lara olhou para Rafael, que a encarava com uma mistura de medo e determinação. A mulher que revelou tudo agora tinha um novo terror em seu rosto. O que você disse? Que tapaceiro? O que está acontecendo? Eles estão vindo! Aqueles que querem manter a verdade oculta! Não temos tempo! A pessoa de preto gritou, enquanto olhos curiosos e alarmados se fixavam na direção dela. A segurança do hospital moveu-se. Os murmúrios se transformaram em caos. Vamos! Temos que ir! Disse a mulher, puxando Rafael em sua direção. Lara hesitou por um instante, o medo e o desespero colidindo dentro dela. Se antes tudo parecia complicado, agora havia um novo nível de intensidade. Os segredos do passado, a revelação da Irmandade, agora se entrelaçavam como uma ameaça real. E antes que pudesse se mover, um disparo ecoou pelo corredor. A sala parou e a realidade se despedaçou. O caos entrou em cena. Rafael e Lara trocaram um último olhar. A conexão que haviam criado, agora mergulhada em um mar de incertezas. O que está acontecendo? Lara gritou para a mulher. Socorra, não olhe para trás. E com isso, eles se lançaram na confusão. Um borrão de corpos e gritos. Enquanto a tempestade fora, continuava a chover lá. Fora, mas dentro dessa história, havia um furacão prestes a se desatar. A verdade estava ainda mais obscura, prometendo revelações devastadoras e viradas inesperadas que mudariam tudo. E Lara tinha certeza de que isso era apenas o começo. Lara e Rafael corriam pelo corredor do hospital, o som do pânico ecoando atrás deles. A figura de preto que havia alertado sobre a armadilha estava agora à frente, empurrando-os para a saída, enquanto gritos se transformaram em caos. O coração de Lara pulsava com urgência. Cada batida parecia dançar entre a adrenalina e o medo. Rápido para a saída de emergência, a mulher gritava, sua voz cortando o frenesi. As portas duplas estavam a poucos passos, mas a cada instante, Lara sentia como se o mundo ao redor estivesse desmoronando. O frio da chuva contrastava com o calor do momento, e a sensação de perda e incerteza a envolvia como uma manta pesada.
Então, um barulho estrondoso. Uma explosão! O chão tremeu sob seus pés e Lara quase caiu. Rafael se virou, o olhar em alerta. O que foi isso? A confusão tomou conta dele e Lara o viu lutar contra as emoções. Não era apenas pânico, era a fusão de dor e desespero. Um turbilhão que ameaçava a tudo e a todos. Ela puxou Rafael pela mão, os dois se lançando para fora. O ar estava impregnado com o cheiro de fumaça e medo. Quando atravessaram as portas, o mundo exterior parecia um campo de batalha. Gritos, sirenes, pessoas correndo. Mas a mulher vestida de preto não parou. Venham! Ela os guiou por um beco estreito, como se conhecesse cada canto da cidade. Lara mal sabia por onde estava indo, mas não tinha escolha. O instinto de sobrevivência gritava mais alto que o medo do desconhecido. A mulher virou-se rapidamente, seus olhos focados em Lara. Você precisa saber a verdade sobre sua mãe, sobre nós. O ritmo frenético da fuga fazia o coração de Lara acelerar ainda mais. E eu preciso de respostas. Lara gritou, uma onda de frustração e confusão lavando sobre ela. As revelações que haviam sido jogadas em sua cara, junto com o choque de descobrirem ser irmãs, agora pesavam como pedras. Silêncio, não é o momento. A mulher ordenou e um silêncio pesado caiu sobre eles. O grupo se estreitou em um canto abafado, a tensão se acumulando. A sua mãe não morreu em um acidente, Lara. Ela foi. As palavras dela foram interrompidas por um estrondo ainda mais forte. Janelas estouraram em um prédio próximo e a mulher imediatamente se virou, puxando-os atrás de uma pilastra. Segurem-se, eles vêm, ela sussurrou. A ansiedade em seu olhar se misturando ao terror. Rafael ofegava e Lara tinha certeza de que podia sentir a pulsação descontrolada de seu coração. E foi nesse instante que a mulher revelou um detalhe devastador. Vocês não são simplesmente irmãs. Lara, você é a chave para o que vem a seguir. A verdade que sua mãe escondeu está ligada ao passado de Rafael. Ela fez coisas terríveis e a vida de vocês está entrelaçada de uma forma que nem mesmo imagino. Uma onda de choque percorreu Lara. Ela olhou para Rafael, que estava agora paralisado, como se as palavras da mulher o tivessem atingido. O que você quer dizer com isso? Disse ele. Um medo palpável em sua voz. A mulher tomou um fôlego profundo. Somente clarear a verdade poderá mantê-los seguros. Mas precisamos agir. Eles não vão parar até que a verdade deles seja levada a cabo. Nesse momento, Lara sentiu que tudo ao seu redor girava. As revelações, os segredos, Rafael e a mulher diante dela. Tudo que sempre acreditou estava agora desmoronando em um mar de incerteza. Antes que pudessem decidir o que fazer, uma sombra se ergueu ao final do beco. Uma figura familiar. O coração de Lara parou. "Mãe!" sussurrou, a voz embargada, enquanto o rosto da mulher se iluminava com um sorriso triste e forte, revelando não apenas um vínculo, mas uma história que poderia mudar tudo. E com isso, Lara teve certeza de que a partir daquele momento, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Lara estava paralisada, seu corpo gelado, enquanto a figura de sua mãe se aproximava. Era como se tudo ao redor estivesse em câmera lenta. O coração dela batia forte, cada pulsação. Um lembrete do caos se desenrolando. "Mãe!" sussurrou, sem acreditar no que via. A mulher parou, um sorriso triste atravessando seu rosto. "Lara, eu vim para te proteger", a mulher disse. Mas a voz dela soava distante, como se estivesse em outro mundo. A tensão no ar era palpável.
e a verdade parecia prestes a desabar sobre eles. Que estava em choque, olhou para a mulher com olhos arregalados. Como assim você está viva? Você era... Ele hesitou. A dor em seu olhar, agora substituída pela confusão. Eu sei que tudo isso é confuso, mas não posso explicar tudo agora. Precisamos ir. A mulher olhou em volta e seus olhos estavam alerta, como se sentisse uma pressão crescente. Lara sentiu um nó na garganta. Mas e os segredos? O que mais você escondeu? Agora não é o momento de discutir isso. A mulher respondeu, e era visível que seu medo era real. Eles estão atrás de nós, e isso é muito maior do que imagina. Assim que aquelas palavras saíram, um grito ecoou do fundo do beco. Lara! Rafael! Era a voz da mulher de vestido preto. Ela estava se aproximando rápido, mas seu rosto estava pálido e a ansiedade a dominava. Temos que correr agora! Mas antes que pudessem se mover, algo aconteceu. Um estrondo ensurdecedor. A parede da esquina do beco ruiu com força, e poeira e fragmentos de tijolo voaram para todos os lados. Uma fumaça espessa se espalhou, e Lara ficou atordoada, cercada por um misto de gritos e caos. O que foi isso? Gritou Rafael. A voz dele tremia. Lara tentou respirar, mas o ar estava carregado de consequência. As imagens do que era seu mundo desmoronavam ao seu redor. A mulher vestida de preto estava se aproximando deles, mas havia algo em seu olhar que mudava tudo. Era desolador. Por que vocês não acreditaram em mim? Ela gritou, a angústia evidente. Isso é tudo parte do plano. E, com essas palavras, um disparo cortou o ar, seguido de outro. Lara viu a mulher de preto levar a mão ao peito, olhar de surpresa em seu rosto. O tempo parecia congelar. Não! Lara gritou, atordoada. A mulher caiu, a dor estampada em seu rosto enquanto a vida esvaía de seu corpo. Corra! A mulher, a mãe de Lara, gritou, puxando-a em direção à saída do beco. Rafael estava paralisado, olhando para o que acabara de acontecer. O horror misturava-se com a confusão. Nós não temos tempo. Pelo amor de Deus, vamos! Lara sentiu que o chão tremia sob seus pés enquanto puxava Rafael. O olhar dele era de desespero, o choque ainda nítido. Ela não era só uma vendedora. A voz dele falhava. Ela era uma parte da história. Eu sei. Vamos! Lara gritou, forçando-o a seguir. A fumaça tornava mais difícil ver e os gritos aumentavam ao redor deles. Enquanto corriam, Lara sentiu um aperto na mão da mãe, o pânico a motivando. Precisamos sair dessa cidade, antes que seja tarde demais. Eles vão atrás de nós. Em meio ao caos, Lara não podia deixar de pensar na revelação devastadora. A mulher de preto não era apenas uma aliada. Havia algo mais. Alguém que sabia dos segredos. Alguém que estava no meio da confusão que girava em suas vidas. E a verdade derradeira a atingiu como uma tempestade. E se tudo isso não passasse de um grande jogo? E se a mulher que se feriu realmente tivesse outras intenções? Uma sombra alienígena pairava sobre eles, enquanto os outros aliados começavam a se dissipar. E no fundo, Lara sabia que não era apenas a vida dela que estava em jogo, mas o entendimento profundo sobre quem era realmente. Um rugido distante ecoou enquanto eles saíam do beco. Mas Lara também sabia que a tempestade estava apenas começando. Havia mais revelações a caminho.
traumas a enfrentar e segredos a serem descobertos. E assim, enquanto corriam para o desconhecido, Lara se perguntava o que mais tinha de escondido lá fora, à espera da luz. Lara e Rafael corriam pelo beco. O coração de Lara parecia voar. O ar estava denso e a fumaça da explosão envolvia tudo como um manto sufocante. As sirenes ecoavam na distância, mas o som da própria respiração parecia ensurdecedor. Rafael estava a seu lado, a expressão confusa, o olhar perdido. Entre o medo e o desespero. Siga! Para onde estamos indo? Ele questionou, a voz tremendo. A mulher que se apresentou como mãe de Lara puxava-os com força, os olhos aflitos, alertando para o perigo iminente. Continuem! Não parem por nada! A cada passo, a situação parecia mais surreal. Lara sentia um nó na garganta. Tudo o que pensava saber sobre sua vida estava desmoronando. As revelações a perseguiam como sombras. Era uma bagunça. E a única certeza que tinha era o calor da mão de Rafael, que segurava firme a dela. Finalmente saíram do beco. Chegavam à calçada cheia de gente. As pessoas corriam em direções diferentes. Pânico estampado em seus rostos. Lara olhou para Rafael. Precisamos de um lugar seguro. Ali, ele apontou para um prédio baixo em frente, com pouco movimento. A mulher os guiou até a entrada, usando o celular para chamar um táxi enquanto eles esperavam. De repente, um carro parou bruscamente perto deles e um homem de terno preto saltou. Lara reconheceu o olhar. Alguém do passado de Rafael. Saia da frente! Eles estão vindo! Gritou o homem. O coração de Lara disparou. Quem é ele? A mulher se virou, o desespero agora transparecendo em seu rosto. Ele é falhado, mas precisamos ir já! Mas antes que pudessem escapar, o homem revelou algo que fez tudo congelar. Rafael, nós não temos tempo. Você precisa saber a verdade sobre a sua mãe e a... Que Lara? Rafael estava absorvendo cada palavra, mas o tom de urgência no homem cortou qualquer hesitação. Você foi adotado, Rafael, mas não só isso. Sua mãe não morreu. Ela está viva e ela é parte de algo maior. O que aconteceu com Lara e sua mãe faz parte de uma trama muito mais profunda. O que acabou de escutar soou como o fim do mundo para Lara. Como assim? O que você está falando? As palavras saíam como um sussurro sufocado. Não temos tempo! Sabem que você está aqui! Precisamos sair agora! O homem olhou ao redor, a preocupação estampada no rosto. A mulher apertou a mão de Lara, como se quisesse confortá-la. Mas seu olhar era carregado de apreensão e algo mais. Então uma sirene cortou o ar e Lara viu um grupo de homens armados se aproximando. Corações disparados, a adrenalina tomou conta. Caso não acreditem, ela é apenas uma parte do uniforme. A verdade é que você é parte de uma linhagem que pode mudar o mundo, Lara. O homem confidenciou. As palavras dançaram na mente de Lara. O que ele queria dizer com linhagem? Antes que pudesse processar isso, a figura da mulher vestida de preto se aproximou deles. Ela estava ferida, mas determinada. Lara! Rafael! Escutem! O que precisamos desvendar pode não ser apenas o passado, mas quem somos e o que ainda está por vir. E ali, enquanto os gritos se intensificavam, Lara percebeu que o universo dela, em um único momento, havia mudado para sempre. A ideia de que ela e Rafael eram meramente irmãos, vítimas do destino, agora parecia insignificante diante da nova revelação. Era uma armadilha maior do que imaginaram. Uma linha de herança que os ligava a algo que eles ainda não compreendiam.
Vamos! A mulher gritou, quebrando a reverberação de suas dúvidas. Mas antes que pudessem se mover, algo mais aconteceu. Um rugido, forte como uma tempestade, explodiu ao redor deles, fazendo o chão tremer. E com isso a mente de Lara girou. Era uma verdade que ela nunca imaginou que poderia existir um legado além de tudo que conhecia. E enquanto a poeira se assenta, uma pergunta ecoou em seu coração. O que mais havia no passado dela? E quem realmente eram eles? A resposta estava tão próxima e ao mesmo tempo tão distante, como uma sombra dançando à luz de uma fogueira. Eles estavam prestes a descobrir que a verdade pode ser uma armadilha e a liberdade um sonho frágil. Lara e Rafael estavam parados, paralisados pelas palavras do homem de terno. O tempo parecia ter congelado. A realidade parecia mais absurda do que um pesadelo. A mulher que se apresentara como mãe de Lara mantinha o olhar fixo no homem, como se ele tivesse revelado um segredo que estava escondido há anos. Minha mãe tá viva? Rafael estava em choque. A voz tremia. Lara sentia seu coração disparar. Como? Por quê? Precisamos ir. A mulher interrompeu, mas a tensão era palpável. E então, o inesperado aconteceu. Um grupo de homens emergiu da esquina, armados e furiosos. Lara sentiu a adrenalina subir. Cuidado! Gritou. Mas antes que pudesse puxar Rafael para se esconder, o homem de terno se jogou na frente deles, seus olhos determinados. Vocês não podem levá-los! Gritou. Um disparo ecoou. Lara sentiu um frio na espinha ao ver o homem se contorcer. O tempo parecia ter desacelerado. Ele caiu, a expressão de dor estampada no rosto. Enquanto o sangue começava a manchar o chão, a mulher de preto agarrou Lara e Rafael, puxando-os. Agora! As sirenes ecoaram e o caos se instalou. Eles correram, mas a imagem do homem caindo ficou gravada na mente de Lara. O peso da situação a drenava. Rafael estava em estado de choque e o horror em seus olhos a incomodava. Para onde estamos indo? Ele perguntou mais uma vez, a voz falhando com a ansiedade. Para um lugar seguro, onde a verdade finalmente será revelada, a mulher disse, mas no fundo, Lara sentiu que nem ela acreditava em suas próprias palavras. Finalmente chegaram a um esconderijo e um galpão abandonado, no fim da cidade. A porta rangia quando foram empurrados para dentro e, momentaneamente, o silêncio caiu sobre eles. A mulher ofegava. Precisamos ficar aqui até que tudo se assente. Eles não podem nos encontrar. E então, no meio daquela tensão sufocante, algo se quebrou. O olhar de Rafael, que antes era apenas de choque, se transformou em algo mais. Ele olhou para a mulher, olhos cheios de mistério. Quem realmente é você? Perguntou. A desconfiança claramente visível. Uma amiga, ela respondeu, mas com um tom que parecia indicar outra coisa. Então, Lara decidiu enfrentar a situação. Se somos de alguma linhagem especial, por que nossa mãe nunca nos falou disso? Por que ela não esteve aqui antes? A cada palavra, sua voz se tornava mais forte, mais confiante. Rafael olhou para ela e, por um instante, a conexão que construíram reapareceu. A mulher hesitou, como se tivesse se esquecido de que ainda estava ali. E então, num movimento inesperado, ela tirou algo do bolso. Uma pequena caixa. A verdade está dentro disso, disse, as mãos tremendo. Ao abrir, um colar brilhante surgiu, com um pingente que parecia pulsar estranhamente.
tinha forma de uma árvore cujas raízes se entrelaçavam. "O que é isso?" Lara perguntou, perplexa. "Esse colar representa a conexão que vocês têm com sua mãe e com o que está por vir", a mulher disse, e a voz dela soava mais grave, quase como se estivesse contando uma lenda antiga. Rafael deu um passo à frente, a curiosidade misturada com medo. "Eu não entendo. O que você quer dizer com o que está por vir?" E naquele momento, a mulher fechou os olhos. "Como? Se visse algo que os outros não podiam. Eu não sou quem você pensa que sou, Rafael. Eu sou, na verdade, uma de suas protetoras. A verdade é que você e Lara não são apenas irmãos. Vocês vieram de um linchamento de proteção destinado a salvar o que resta de nós." A revelação caiu como uma bomba. Lara sentiu o rosto quente, confusa e em choque. "O que você está dizendo? O que você quer dizer com isso?" Mas antes que pudesse processar tudo, uma explosão à distância as fez pular. Casa à frente, um homem surgiu, sorriso malicioso, olho frio. "Desculpem pela entrada dramática, mas parece que vocês têm uma herança que não pretendem compartilhar." Lara sentiu um aperto no peito. O homem não era um amigo. Era um concorrente, um ladrão de segredos. E nesse instante, tudo girou na mente de Lara. Ali, entre a revelação do passado e a ameaça do presente, ela percebeu que poderia haver muito mais em jogo do que apenas suas vidas. O futuro se tornava incerto e as linhas entre amigos e inimigos pareciam borradas. "O que você quer de nós?" Rafael gritou, tentando se recuperar do choque. Mas Lara sabia. A resposta estava escondida nas sombras. A verdade estava prestes a emergir, e suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Lara e Rafael estavam parados, paralisados pelas palavras do homem de terno. O tempo parecia ter congelado. A realidade mais absurda. "Tu que é um pesadelo?" A mulher que se apresentara como mãe de Lara mantinha o olhar fixo no homem, como se ele tivesse revelado um segredo que estava escondido há anos. "Minha mãe está viva?" Rafael estava em choque. A voz tremia. Lara sentia seu coração disparar. "Como? Por quê?" "Precisamos ir." A mulher interrompeu, mas a tensão era palpável. E então, o inesperado aconteceu. Um grupo de homens emergiu da esquina, armados e furiosos. Lara sentiu a adrenalina subir. "Cuidado!" gritou. Mas antes que pudesse puxar Rafael para se esconder, o homem de terno se jogou na frente deles, seus olhos determinados. "Vocês não podem levá-los!" gritou. Um disparo ecoou. Lara sentiu um frio na espinha ao ver o homem se contorcer. O tempo parecia ter desacelerado. Ele caiu, a expressão de dor estampada no rosto. Enquanto o sangue começava a manchar o chão, a mulher de preto agarrou Lara e Rafael, puxando-os. "Agora!" As sirenes ecoaram e o caos se instalou. Eles correram, mas a imagem do homem caindo ficou gravada na mente de Lara. O peso da situação a drenava. Rafael estava em estado de choque e o horror em seus olhos a incomodava. "Para onde estamos indo?" ele perguntou mais uma vez, a voz falhando com a ansiedade. "Para um lugar seguro, onde a verdade finalmente será revelada", a mulher disse. Mas no fundo, Lara sentiu que nem ela acreditava em suas próprias palavras. Finalmente chegaram.
Há um esconderijo em um galpão abandonado, no fim da cidade. A porta rangia quando foram empurrados para dentro e, momentaneamente, o silêncio caiu sobre eles. A mulher ofegava. Precisamos ficar aqui até que tudo se assente. Eles não podem nos encontrar. E então, no meio daquela tensão sufocante, algo se quebrou. O olhar de Rafael, que antes era apenas de choque, se transformou em algo mais. Ele olhou para a mulher, olhos cheios de mistério. Quem realmente é você? Perguntou, a desconfiança claramente visível. Uma amiga, ela respondeu, mas com um tom que parecia indicar outra coisa. Então Lara decidiu enfrentar a situação. Se somos de alguma linhagem especial, por que nossa mãe nunca nos falou disso? Por que ela não esteve aqui antes? A cada palavra sua voz se tornava mais forte, mais confiante. Rafael olhou para ela e por um instante a conexão que construíram reapareceu. A mulher hesitou, como se tivesse se esquecido de que ainda estava ali. E então, num movimento inesperado, ela tirou algo do bolso. Uma pequena caixa. A verdade está dentro disso, disse, as mãos tremendo. Ao abrir, um colar brilhante surgiu, com um pingente que parecia pulsar estranhamente. Tinha a forma de uma árvore, cujas raízes se entrelaçavam. O que é isso? Lara perguntou perplexa. Esse colar representa a conexão que vocês têm com sua mãe e com o que está por vir, a mulher disse. E a voz dela soava mais grave, quase como se estivesse contando uma lenda antiga. Rafael deu um passo à frente, a curiosidade misturada com medo. Eu não entendo. O que você quer dizer com o que está por vir? E naquele momento, a mulher fechou os olhos, como se visse algo que os outros não podiam. Eu não sou quem você pensa que sou, Rafael. Eu sou, na verdade, uma de suas protetoras. A verdade é que você e Lara não são apenas irmãos. Vocês vieram de um linchamento de proteção, destinado a salvar o que resta de nós. A revelação caiu como uma bomba. Lara sentiu o rosto quente, confusa e em choque. O que você está dizendo? O que você quer dizer com isso? Mas antes que pudesse processar tudo, uma explosão à distância as fez pular. Casa à frente, um homem surgiu. Sorriso malicioso, olho frio. Desculpem pela entrada dramática, mas parece que vocês têm uma herança que não pretendem compartilhar. Lara sentiu um aperto no peito. O homem não era um amigo, era um concorrente, um ladrão de segredos. E nesse instante, tudo girou na mente de Lara. Ali, entre a revelação do passado e a ameaça do presente, ela percebeu que poderia haver muito mais em jogo do que apenas suas vidas. O futuro se tornava incerto e as linhas entre amigos e inimigos pareciam borradas. Você deve se lembrar de mim, disse o homem, e a expressão de Rafael se contorceu em horror. Sim, eu sou aquele que está por trás de tudo isso. Você acha que conseguiu escapar, Fernando? Que pode fugir do seu verdadeiro destino? Lara gela. A palavra Fernando ecoou na sua mente como um eco distante. Rafael olhou para ela, os olhos arregalados. Você sabe dele, não sabe? O homem continuou, a superioridade emanando de suas palavras. Você sempre teve sorte, sorte de ser protegido. Mas quando a verdade vier à tona, que sorte você vai ter? Hã? Mas por que você fez isso? Lara perguntou, sentindo uma vulnerabilidade crescente. Seu mundo parecia desmoronar mais a cada instante.
Porque você pertence a algo maior, Lara e Fernando. Você nunca teve a liberdade que pensou ter. Você é parte de um legado que não pode escapar. Rafael levantou a cabeça. Você está mentindo! Não pode ser! A precisão de seus olhos era como uma flecha. Ele se virou para Lara, buscando a verdade em seu olhar. A mulher ao lado deles estava em choque também. Você não pode fazer isso! Ela gritou. Mas já era tarde. O homem sorriu, uma expressão confiante que levantou um turbilhão de emoções dentro de Lara. Uma maré de vulnerabilidade subia. Rafael estava mais perto da realidade do que ela queria admitir. Prepara-se, Fernando. A verdade está a caminho e quando ela chegar, vocês vão perceber que tudo o que acreditaram está em perigo. A herança que carrega pode ser a sua ruína, disse o homem antes de se virar abruptamente. Uma sensação de impotência tomou conta de Lara, enquanto as sombras dançavam em seus pensamentos. E no momento em que a porta se fechou atrás dele, Lara olhou para Rafael. Um nó se formou em seu estômago. Rafa, o que isso tudo significa? O que significa ser Fernando agora? O alívio de um colar em suas mãos parecia pequeno diante da tempestade que se aproximava. O que mais estavam escondendo? O que mais havia por trás das mentiras que definiram suas vidas até agora? A verdade estava muito mais próxima. E muitas vezes, a verdade é a coisa mais perigosa que pode existir. Lara olhou para Rafael, sua mente girando com as palavras do homem que desaparecera. A revelação sobre sua origem, a ligação com a mulher que havia se ferido e as ameaças não paravam de a assombrar. Ela sentiu seu estômago revirar. Rafa, o que isso significa? O que devemos fazer agora? Rafael respirou fundo, seu olhar se firmando. Precisamos descobrir a verdade. Não podemos deixar as sombras nos controlarem. Ele estava determinado. E isso acendeu uma chama dentro de Lara. Juntos, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. Certo, se a sua mãe está viva, se você realmente é Fernando, precisamos encontrá-la. Precisamos entender tudo isso. Ela afirmou, sua voz se firmando. O colar em sua mão brilhava suavemente, como se o destino estivesse pedindo para ser desvendado. A mulher, ainda ao lado, observou. Lara, Rafael, vocês têm um caminho difícil pela frente. Mas a verdade pode ser a única saída. Precisamos unificar nossas forças. Ela olhou em volta, os ruídos da cidade ecoando. Mas antes de tudo, precisamos escapar dessa situação. E como faremos isso? Lara perguntou. A ideia de fugir de novo a deixava nervosa, mas a urgência no olhar da mulher era inegável. Tem um carro esperando a 2 quadras. Precisamos correr! A mulher disparou em tom resoluto. Todos se movimentaram rapidamente, a adrenalina pulsando em suas veias. Lara segurou firme a mão de Rafael enquanto eles corriam pela rua. O medo pulsava, mas a determinação também. Eles sairiam dessa juntos. Finalmente chegaram ao carro e todos entraram. Prontos? A mulher perguntou e todos acenaram. Assim que o motor começou, a cidade começou a se distanciar. Lara olhou pela janela, a realidade ainda se desenrolando em sua mente. Segundos depois, ela se virou para a mulher. Por que você estava lá? O que você realmente sabe sobre a minha mãe? A mulher a encarou, o rosto sério.
Sua mãe fez escolhas difíceis para proteger vocês. Ela nunca quis que soubessem. Sempre esteve em perigo. Uma onda de tristeza tomou conta de Lara. Quem poderia querer fazer mal a ela, a nós? Quem sabe o que está por trás dessas mentiras? Precisamos descobrir o que aconteceu e enfrentá-los de frente. Mas, por favor, lembrem-se, a verdade pode ser perigosa. A mulher disse, e as palavras ressoaram no ar. Com o carro fazendo curvas, Lara sentia seu coração disparar. Uma parte dela queria procurar por respostas. Mas e se as respostas trazessem mais dor? Rafael a olhou. Vamos encarar isso juntos. Não importa o que descobrirmos, você não está sozinha. As palavras dele a abraçaram como um porto seguro. Você está certo. Juntos. No fundo, Lara sabia que ter Rafael ao seu lado tornaria a busca por respostas mais suportável. Enquanto o carro se afastava da cidade, a tensão ainda pairava no ar. O futuro era sombrio e incerto, mas havia uma pequena chama de esperança. Lara respirou fundo, tomando coragem. Vamos nos certificar de que isso acaba, ela sussurrou. A mulher e Rafael concordaram, os olhos determinados. Eles não sabiam o que encontrariam pela frente, mas sabiam que a partida havia começado. E com isso, a cena se apagou, caindo na escuridão. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que contenhamos sempre esse conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber tudo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância desse apoio.